Senhor, pedindo que Ele nos guie, que o nosso coração seja templo do Espírito Santo, pousado no Senhor, onde Ele habite e dirige a nossa vida. Vamos ficar de pé para cantar esse hino? Como já nos lembrou ali o nosso irmão, o professor ali de música, o Antônio Deli, é uma guarânia que a gente está cantando juntos, um ritmo bem brasileiro para louvarmos ao Senhor. Vino companheiro do caminho, tua presença sinto logo ao transitar, pois tu dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, o belo bem calor já vai chegar. Não me deixe só no caminho, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém, amém, amém. Podemos nos assentar, irmãos, porque nós vamos agora fazer uma oração silenciosa, vamos estar diante de Deus. Eu quero convidar você para que agradeça a Deus o privilégio que você tem de estar aqui hoje, como lembrou a Carla ali em oração. Coloque diante de Deus os nossos irmãos que estão viajando, aqueles que estão enfermos, aqueles que gostariam de estar aqui, mas não podem. E especialmente agradeça a Deus porque você está aqui na presença do Senhor. Nós, como igreja, sempre temos que agradecer e valorizar esse momento, esse tempo em que o Senhor nos reúne, porque há muitos irmãos e irmãs nossos em toda a terra que dariam tudo para ter a oportunidade que nós temos hoje. Aqueles que fazem parte da igreja perseguida, aqueles que estão muitas vezes reunidos de maneira secreta, escondida, e nós podemos colocar ali o banner na porta, podemos colocar nosso culto na internet, podemos louvar ao Senhor e dizer que nós e a nossa casa pertencemos ao Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus por isso, mas vamos fazer uma oração silenciosa, e nós vamos romper essa oração silenciosa cantando um hino que nos lembra que ainda que as trevas venham nos cercar, ainda que os montes exalem sobre nós, nossos lábios não se fecharão, porque nós estamos aqui pela graça do Senhor. Oremos.
que habita em mim, que habita em mim. Meu louvor é fruto Do meu amor por ti, Jesus, lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre te louvar. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre de te louvar. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Eu quero convidar você agora para nos acompanhar em oração, e nós vamos orar. Depois a Rebeca vai ler o texto da mensagem de hoje, e eu quero convidar você para que esteja descansando no poder, no amor, na misericórdia, na graça do Senhor. Oremos. Eterno e bendito Deus, a Tua palavra nos ensina a confiar e descansar em Ti. E não temos outro refúgio, outro descanso nesta terra, a não ser o Senhor. A nossa maior esperança, nosso maior descanso é sabermos que quer na vida, quer na morte, em qualquer tempo, em qualquer momento, o Senhor tem prazer em cuidar de nós, o Senhor tem prazer em nos conhecer, e nos formar e nos transformar. O Senhor enviou o seu Filho com amor intenso, infinito, tão grande, que não temos palavras para descrever a obra de nosso Salvador por nós. E Ele mesmo nos ensina a confiar e descansar as nossas vidas
porque o Senhor tem cuidado de nós. É o que pedimos, é o que agradecemos e bendizemos. Agora pedimos também que o Senhor oriente a nossa mente, o nosso coração, e que a Tua palavra seja verdadeiramente gravada dentro de nós, para poder transbordar nos momentos em que abrimos as nossas bocas, para poder frutificar nos momentos em que a nossa mente estiver angustiosa, estiver cheia de perplexidade, que a Tua palavra, ó Senhor, seja aqui como um rio caudaloso, e nós sejamos como árvores plantadas junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e o fruto permanece, porque permanece em Ti. É o que agradecemos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos ao texto de hoje, Hebreus capítulo 8, versos de 8 a 11. Eu vou pedir aqui a sua licença, porque eu estou utilizando o Novo Testamento grego. Ali no texto você vai ver a nova versão transformadora. A gente utiliza aqui mais de uma versão da palavra de Deus, sempre, para que você possa compreender e possa partilhar a palavra. A Rebeca vai ler a NVT, eu convido você para acompanhar a leitura do texto. Continuamos na leitura de Hebreus capítulo 8, do verso 8 até o 11. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém minhas leis em sua mente e eu escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais de seus pecados. Amém. Bom, nós vamos voltar ao texto. Então, eu vou pedir que você preste atenção no fato de que esse texto de Hebreus capítulo 8 fala do grande sumo sacerdote e da nova e melhor aliança. E aqui o texto bíblico é bem claro. Jesus é o sumo sacerdote da nova aliança. A antiga aliança, a aliança feita no Sinai, no Monte Horebe, no Monte do Senhor, tinha como representação sacerdotal aqueles que recebiam a visão de Deus e compartilhavam com o povo. Apenas para você lembrar aqui em Neemias, no capítulo 8, quando o povo volta do cativeiro da Babilônia, eles se reúnem em grupos de 10, em grupos de 100, e os sacerdotes e os levitas repetem o texto que está sendo lido por Esdras. Para você entender como eles faziam, eu vou convidar você para entender o seguinte: eles não tinham microfone como a gente tem hoje. Então, como é que eles faziam? O pastor está lendo o texto, aí ele diz assim: Deus, porém, achou o povo em falta. E aí o Ideni repete aqui, a Rebeca repete ali, e as pessoas vão repetindo o texto que está sendo lido pelo sacerdote, e todo o povo vai ouvindo. Era dessa maneira que eles faziam. Tem gente que faz isso às vezes em algum tipo de manifestação ou em algum tipo de discurso em que o orador fala e o grupo repete, e as pessoas vão assim sendo impactadas pela palavra. O que diz o texto de Neemias 8? Que quando o povo ouviu a lei, ouviu a palavra, o povo todo chorava, porque há muito tempo eles não estavam mais ouvindo a lei do Senhor e não tinham quem explicasse, porque o povo estava vindo do cativeiro da Babilônia. Então, do cativeiro da Babilônia, Neemias, até o momento em que Moisés deu a palavra, o povo está recebendo a palavra do Senhor, a lei do Senhor, e passando adiante. É por isto que a festa mais importante de Israel é o Pentecostes. Para a gente lembrar aqui, o que é o Pentecostes? Você sabe? Tem a Páscoa,
E aí, lá em Levíticos 23, o texto diz que você vai contar 7 sábados. Contando 7 sábados, vamos lembrar aqui da tabuada, da matemática da escola. 7 vezes 7, 49, né? 7 vezes 7, 49. Aí o texto diz: no dia imediato ao 7º sábado, será dia de santa convocação. Que dia é o dia imediato ao 7º sábado? É o domingo. É o domingo, exatamente isso. Para você entender, porque a gente fala assim: de onde saiu o domingo? O domingo já estava lá na antiga aliança, estava lá no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana era o domingo de Páscoa, em Levítico 23, e era o domingo de Pentecostes. Em Atos, no capítulo 2, o texto diz que judeus de toda parte do mundo e prosélitos, que é aqueles que não nasceram judeus, vieram de todos os lugares do mundo para ouvir a palavra no dia de Pentecostes. Pentecostes, eles lembravam isto, que Moisés subiu no Monte Sinai e recebeu a lei. Então, aquela cerimônia, a cerimônia das primícias do Pentecostes, é a cerimônia em que eles relembram a entrega da lei. Porque lembra, eles saíram do Egito na Páscoa, né? O anjo do Senhor passou sobre o Egito na Páscoa. Aí eles andaram 50 dias e chegaram no Sinai, e Deus deu a lei para Moisés. Pois esta aliança feita diante do monte com fogo, esta aliança que trazia a construção do tabernáculo, a gente vai falar disso no próximo domingo. Você vai ficar impactado quando eu contar para você que o tabernáculo já apontava para a igreja e já apontava para a cruz de Cristo. E aí a gente vai começar a entender um pouquinho mais da Bíblia e entender o que o Senhor está ensinando. Pois esta aliança tão grande, tão terrível, que pega ali a fundação do povo de Deus e da própria constituição daquilo que significa ser seguidor do Senhor, esta aliança, de acordo com a própria Bíblia, de acordo com Hebreus, ela é imperfeita. Ela é limitada. Veio uma nova aliança, melhor do que esta antiga aliança, que já não é através do monte, mas que é feita através do sangue de Jesus e da obra do Cordeiro, e que é feita pelo sumo sacerdote, que é eterno. Em Hebreus 7, o texto diz que os sacerdotes da antiga aliança eram humanos e eram falhos, e este sacrifício e esse momento de cerimônia tinha que ser repetido anualmente. A obra de Jesus não precisa ser repetida, ela é eterna, ela é perfeita, e aqui o texto diz, ela é melhor. Por que ela é melhor? Porque ela não é feita por mãos humanas e nem é feita no monte, nem é feita diante do povo. Ela é feita por Deus, diante de Deus e para Deus. E o texto diz alguma coisa que eu destaquei aqui para você. Você pode ler depois em casa Hebreus 8 com calma, mas ali na NVT ele diz assim: Deus, porém, achou o povo em falta. Almeida diz que Deus repreendeu o povo. Nós encontramos aqui no Novo Testamento grego uma expressão ainda mais forte: Deus pesou o povo na balança. Olha, se Deus pesou o povo na balança, você lembra de um texto, né, lá no livro de Daniel, um rei que foi colocado na balança, foi achado em falta. Essa expressão que está aqui: Deus pesou o povo, repreendeu o povo e achou o povo em falta. Por que o povo estava em falta? Porque eles deveriam guardar e deveriam passar a lei adiante. Quando? Deuteronômio capítulo 6 diz: ao deitar, ao levantar, no momento em que você estivesse comendo, no momento em que você estivesse caminhando com as pessoas, no momento em que você estivesse diante de Deus, isso significa a todo momento. O povo deveria escrever a lei nas suas portas, não é o que o texto diz?
Se você ler Deuteronômio 6, eu não vou botar vocês aqui para fazer a dinâmica das crianças, não, ao deitar, ao levantar e andando pelo caminho, mas eu vou lembrar para você que era para você estar falando da lei o tempo todo. E você lembra do texto que a gente leu domingo passado? Nós lemos de novo aqui, Deuteronômio 24. Eles iam andando pelo caminho, eles estavam falando de quê? Das notícias do dia a dia. A gente poderia atualizar para os nossos dias, diríamos assim, estamos falando de quê? Das nossas redes digitais. Eu não vou chamar de rede social, porque tudo é rede social, tudo é social nas nossas redes, então dizer que aquelas redes são sociais significa que só elas são? Não são. Elas são redes digitais, né? Você estabelece vários tipos de redes sociais. E de que as pessoas falam o tempo todo? Do que está nas redes digitais, do que está na televisão, do que está no rádio, do que é a última novidade do nosso tempo. Nesse ponto, os caminhantes de Emaús, o povo de Israel e os gregos de Atenas são iguais. Todo mundo fala das novidades do último tempo, mas este deveria ser o nosso assunto principal? Não. De acordo com Deus, o assunto principal do qual nós falaríamos pelo caminho, do qual nós falaríamos de manhã e de noite, deveria ser o quê? A palavra de Deus, a lei de Deus. Porque a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. A gente até diz, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, mas a gente caminha sem luz. A gente caminha pensando em outras palavras. Eu volto a falar aqui, a palavra deveria ocupar esse lugar central, mas não ocupou, nem para Israel, nem para nós hoje. Então Deus achou o povo em falta, porque Ele examinou e disse: estão falando de quê? Tem coisa mais importante para falar do que a palavra de Deus? Tem coisa mais importante para falar do que a obra de Cristo? Ah, eles acham que tem. Então o Senhor diz: eu vou fazer então uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá, e não será como aquela aliança que fiz com seus antepassados, quando eu os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Aí Deus diz aqui uma coisa forte que eu preciso dizer. Eu tenho que dizer isso porque é o que a Bíblia diz. E aí eu vou corrigir boa parte das pessoas que estão aí à nossa volta. E aí eu vou ter que dizer para você que o próprio Deus diz: eles não são mais meu povo, porque se afastaram da minha aliança. O profeta Oséias é convidado por Deus a ter um filho e dar o nome do filho: não meu povo. Está lá na sua Bíblia. Por que o profeta deu esse nome para o filho? E Deus diz: porque o meu povo foi infiel e se afastou da minha aliança e se afastou das minhas palavras. Então, imagina você, sugestão de nome, né, para os filhos: não meu povo. Tem outros nomes piores ali no livro de Oséias, né? Mas se você não leu, depois você vai ver o que Deus fez com o profeta. Se coloca esse nome: não é meu povo. Os nomes tinham significados. Então, quando o profeta está dizendo isso, ele está pregando ao povo, dizendo: Deus rejeitou esse povo porque eles rejeitaram a minha aliança. Se você se aproximar do Senhor, Ele te abraçará. Mas se você rejeitar a aliança do Senhor e a sua palavra, a Bíblia é clara, Ele também te rejeitará. É isso que está escrito no texto. Eu não tenho culpa do texto dizer isso, porque o texto está dizendo: o Senhor disse: eu me afastei deles, porque eles rejeitaram a minha aliança, porque abandonaram a minha palavra. Eu vou dizer uma coisa aqui para você que é muito séria. E aqui, eu falei hoje de manhã na escola dominical, né, que a gente é convidado por Deus a pregar porque Deus manda. E essa não é uma missão fácil. Em Isaías, no capítulo 6, Deus disse para Isaías: você vai pregar, Isaías, e ninguém vai ouvir, e ninguém vai aceitar, ninguém vai se converter. Isaías e João Batista receberam a missão de pregar no meio do deserto.
a anunciar a palavra para quem não quer ouvir. As pessoas querem ouvir outra coisa, mas a palavra não. Aí Isaías clama ao Senhor, dizendo: mas até quando, Senhor? Até quando eu vou pregar e as pessoas não vão ouvir? O próprio Deus diz: até que fique o remanescente fiel. Mas a missão é essa, é árdua. A gente tem que anunciar a palavra para quem não quer ouvir. A Bíblia ainda diz uma coisa para você, diz que nos últimos dias as pessoas terão coceira nos ouvidos, só de ouvir a palavra. É isso que a gente escuta isso, mas o que quer dizer isso, coceira no ouvido? Que as pessoas não querem ouvir, fala de outra coisa, mas não disso. Vamos mudar de assunto? Bom, eu quero convidar você para entender o que a palavra está nos dizendo, porque ela está dizendo que a gente precisa e deve pregar a palavra, porque esta é uma ordem do Senhor. Mas, aqui o texto de Hebreus diz uma coisa maravilhosa para nós. Nós não falamos aos ouvidos, nós não falamos aos olhos das pessoas. De acordo com o texto de Hebreus, e aí eu vou fazer questão aqui de pedir para a Rebeca virar a página e ouvir o que o Senhor diz, que é promessa dada na antiga aliança. Na Bíblia hebraica, Deus diz que vai substituir a aliança que foi escrita na pedra por uma aliança que será escrita nos corações. A gente pensa assim, mas o que está escrito na pedra não é melhor, mais eterno? Porque os monumentos são todos escritos na pedra, né? Não é assim que a gente pensa? A gente pensa assim, tem uma placa ali tem uma placa ali na minha frente, escrita na pedra. Você passa por algum lugar, tem algo escrito na pedra, quer dizer que está escrito para sobreviver aos séculos. Pelo menos a gente pensa que é assim, que é mais importante, mais forte, mais duradouro que está escrito na pedra. Mas o Senhor diz que não. Eu porei as minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração. O que o texto está dizendo aqui é que o que Deus escreve no coração é maior, melhor e uma aliança mais forte do que aquela que foi escrita na pedra. Porque o que foi escrito na pedra, ou o que foi escrito no pergaminho, no manuscrito, só faz sentido se alguém ler. Mas o que está escrito no coração é algo que o próprio Deus escreveu. E algo que a gente não consegue mais esquecer. Está escrito dentro de nós. Talvez, se eu atualizasse os nossos dias, nós diríamos assim: Deus está falando que não vai mais escrever na pedra, mas que isso vai fazer parte do seu DNA. É algo que você não pode mais perder. Está dentro de você. Imagina se Deus escrevesse a lei no seu código genético, no seu DNA. Isso significa que já faz parte de você. Você não vai nunca mais perder isso, não vai esquecer mais. Ainda que você não consiga mais falar, ainda que você esteja lá no último suspiro no leito, a lei está dentro de você. E a palavra está dentro de você. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive como pastor, que mexeu muito com o meu coração, e eu espero que mexa com o seu também. Eu fui visitar uma irmã, e ela já estava bastante debilitada no seu estado mental, emocional, e o marido disse: olha, pastor, não sei, o senhor vai vir aqui. Aí eu falei assim: mas eu vou levar a ceia para o senhor, é para a sua esposa. Ele falou: traz só para mim, que eu acho que ela não vai entender, não vai tomar. Eu às vezes nem consigo alimentá-la direito. E esse senhor cuidou da sua esposa até o último suspiro. E quando eu cheguei lá, ele disse: hoje ela está bem. Mas, para a emoção dele, para minha surpresa, quando a gente colocou os elementos da ceia na mesa, e eu comecei a dizer: o Senhor tomou o pão e o partiu, e aí nós começamos a fazer aquele momento, ela tentou se levantar para participar da ceia do Senhor. Ele ficou muito emocionado, disse: pastor, ela tentou se levantar.
e nos interrompeu dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Começou a orar. O que é isto? Não é algo que pode ser entendido pela mente. Não é algo que está explicado por aquilo que nós talvez possamos aqui devagar explicar, de alguma maneira consultar uma ou outra pessoa, mas nós estamos falando de algo que ficou impresso na mente, no coração dessa irmã, e que mesmo nos seus últimos dias estava ali diante de Deus. E o que eu quero pedir a você é que você entenda que é isso que Deus está dizendo: eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Não porque eles conhecem um texto escrito na pedra, não porque eles sabem quem é Moisés, não porque eles decoraram os 10 mandamentos, mas porque eu escrevi a minha lei dentro deles, em sua mente, em seu coração, em sua alma. Esta é a aliança que é melhor, maior, mais perfeita do que a antiga aliança, do que a aliança feita com Moisés. Porque a aliança feita com Moisés precisava ser explicada, mas esta aliança feita por Deus e pelo Espírito, ela nem precisa de explicação. Por isso é que o texto diz, pode passar, o texto diz assim: ninguém mais precisará ensinar o seu próximo. Por quê? Porque eles me conhecerão. E aí ele fala do menor até o maior, para dizer do mais novo até o mais velho, todos conhecerão, entenderão quem é o Senhor. Várias vezes, quando a gente está fazendo evangelismo e nós estamos orando por aqueles que nós estamos evangelizando, o Espírito Santo abre o coração das pessoas. Você não precisa introduzir o assunto, a pessoa pergunta, e ela pergunta porque o Espírito já está incomodando. Quantas vezes também eu encontrei irmãos e irmãs que disseram assim: pastor, isso está escrito na Bíblia. Eu não sabia que estava escrito na Bíblia. E a pessoa ainda completava dizendo assim: eu sempre pensei assim. Eu concordo com isso, eu não sabia que isso estava na Bíblia. Por quê? Porque o Espírito Santo já estava falando do coração da pessoa e já estava dizendo aquilo que ela precisa dizer. Por isso você não precisa explicar. Você não precisa explicar porque a pessoa já conhece o Senhor. E não só conhece o Senhor, ela também tem uma necessidade de perdão, de conhecimento da sua maldade. E aqui eu quero dizer para você que esta é a pior estratégia do inimigo das nossas almas, que é fazer com que a gente pense que nós não somos maus, que não temos maldade, que nós somos corretos, melhores que os nossos vizinhos. Uma coisa que o Espírito Santo faz em nós é nos convencer que nós precisamos do perdão e precisamos da palavra de Deus, que nós precisamos da presença do Senhor. Por que o Espírito Santo faz isto? Porque você lembra, porque o Senhor se afastou e recusou aqueles que não eram mais seu povo? Porque eles abandonaram a sua aliança, a sua palavra, e se tornaram corruptos, injustos, iníquos. O texto de Isaías é claro. Isaías diz assim: eu não suporto mais as orações de vocês, eu não aguento mais escutar o cântico de vocês. Por quê? Isaías diz: porque eu não aceito iniquidade misturada com ajuntamento solene. O que Deus está dizendo através do profeta Isaías serve para a igreja dos nossos dias. Não adianta a pessoa dizer assim: eu canto louvor, eu conheço todos os cânticos gospel, eu conheço toda a Bíblia, eu conheço o pastor fulano de tal, eu escuto isso, escuto aquilo. Olha, o Senhor diz: eu não suporto os cânticos e as orações de vocês. Aprender a fazer o bem, repreender o opressor, arrependa-se do mal. É o que o profeta diz, não é o que o profeta diz? O profeta diz que Deus não pode ouvir as nossas orações se a gente não pedir perdão pelos nossos pecados, se a gente não reconhecer que nós precisamos dele. E quando reconhecemos isto, aí então do nosso interior flui
que disse Jesus? Rios de água viva. Sabe qual é a palavra do Senhor? Você quer saber o que é um rio de água viva? Se algum dia você for a um lugar qualquer, no interior do país, onde há nascentes de água, você já viu a nascente de água? Você já viu o broto de água lá? O olho d'água nascendo? Quem já viu? Viu como é que é? Só o Gessé que viu, ninguém mais viu? Então vamos lá, então. Vou explicar para você como é que é. Do nada, no meio da pedra, no meio do chão, você vê brotando um olho de água, um rio de água viva, que vai correr e vai formar depois um córrego, e os córregos vão formar o rio. E esta é a imagem do Senhor, que Ele escreve a sua palavra em nós, e do nosso interior saem rios de água viva, de água pura, de água que brota da fonte. É isto que o Senhor quer que aconteça em nós, que a nossa vida seja como um rio que flui na presença de Deus. Eu vou convidar você para que a gente cante esta oração, e provavelmente você conhece, porque são imagens do Senhor. E as coisas de Deus, elas são assim, elas não precisam de muita teologia, ou você não precisa conhecer grego e hebraico para entender o que é Deus, o que é a bondade de Deus, o que é a palavra de Deus, o que é certo e o que é errado. Não, o Espírito Santo diz para você. Mesmo que você nunca tenha lido o hebraico, o grego, mesmo que você nunca tenha cursado teologia, você sabe. Aliás, a Bíblia diz isso, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós sabemos o que é certo, o que é errado. Até as crianças sabem o que é certo, o que é errado. Até aquela pessoa que está sem o seu juízo perfeito consegue saber o que é dor, o que é certo, o que é errado. E assim é que a palavra de Deus nos ensina, que nós precisamos buscar a sua presença, e Ele escreverá no nosso interior a sua palavra, que fluirá e brotará como rio de água viva na presença do Senhor. Queria convidar você para que fique de pé. Nós vamos cantar esse hino. Se você pode ficar de pé, se não pode, levante a sua mão enquanto a gente estiver cantando, e nós vamos cantar como água cristalina de um rio que vai para o mar. A minha alma vai a ti só para te adorar. Pois tu és o meu auxílio, minha vida, minha
seu coração. Santo, eterno, bendito Deus, nós te agradecemos pela nova, perfeita e superior aliança que nós recebemos em Cristo Jesus. Porque através de Cristo temos perdão dos nossos pecados. E nós te pedimos, Senhor, perdoai a cada um de nós, assim como nós aprendemos a viver em perdão. Guia-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Escreve, ó Deus, a tua vontade, a tua palavra em nossos corações. Ensina-nos a enxergar a tua presença e a tua palavra em todas as coisas da nossa vida. É o que pedimos e agradecemos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Esse nome que está escrito dentro de nós. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, amém.